Você tem medo de morrer? Essa pergunta paira sobre toda a humanidade desde o início dos tempos. Mas e se eu te dissesse que existe uma promessa feita pela própria Mãe de Deus que garante que você não passará a eternidade separado de Cristo? Isso soa bom demais para ser verdade? Pois esta promessa existe, foi feita há mais de 800 anos e permanece viva até hoje. É a promessa do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. No dia 16 de julho de 1251, um homem rezava sozinho em uma pequena capela na Inglaterra. Seu nome era São Simão Stock, prior-geral da Ordem Carmelita, e ele estava desesperado. A ordem que liderava estava sob ataque. Seus membros eram perseguidos, suas casas religiosas ameaçadas de extinção. Ele havia rezado durante anos, pedindo proteção à Santíssima Virgem Maria, especialmente sob seu título de Nossa Senhora do Monte Carmelo. E naquela noite, ela veio. São Simão viu Maria aparecer diante dele em glória indescritível, segurando nas mãos um pequeno pedaço de tecido marrom. Era o escapulário. Ela falou com uma voz que ele jamais esqueceria. Recebe, filho muito amado, este escapulário da tua ordem. Ele é o sinal de meu amor por ti e por todos os carmelitas. Todo aquele que morrer revestido com ele será preservado do fogo eterno. Este é um sinal de salvação, uma proteção nos perigos e um penhor de paz e aliança eterna. Estas palavras não foram escritas por um poeta. Não vieram de uma lenda medieval fantasiosa. Elas foram documentadas, investigadas pela Igreja e aprovadas ao longo de séculos de exame cuidadoso. A promessa do escapulário tornou-se uma das devoções marianas mais difundidas na história do catolicismo. Papas a promoveram, santos a viveram, milhões de fiéis a abraçaram. Mas o que ela realmente significa? Será que basta vestir um pedaço de pano marrom para garantir o céu? A resposta é simultaneamente mais simples e mais profunda do que muitos imaginam. A promessa não é mágica, é maternal, não é superstição, é compromisso. Nossa Senhora não está dizendo que podemos viver como quisermos e ainda assim sermos salvos. Ela está dizendo que se nos entregarmos verdadeiramente a ela, se vivermos sob seu manto de proteção, ela jamais nos abandonará, nem mesmo na hora da morte. Pense em como uma mãe terrena age com seus filhos. Se seu filho está em perigo de morte, ela faz tudo ao seu alcance para salvá-lo. Ela não mede esforços, não poupa sacrifícios. Assim é Maria conosco. O escapulário não é um amuleto, é um sinal de consagração. É dizer: Mãe, eu sou seu, proteja-me. E ela responde: Filho, você é meu, eu te protegerei. Mas essa proteção exige algo de nós. Exige que vivemos como filhos de Maria, não como estranhos que apenas querem seus benefícios sem seu amor. A Igreja sempre ensinou isso com clareza. Usar o escapulário significa assumir um compromisso de viver em estado de graça, de rezar, de se esforçar para evitar o pecado. Não é uma garantia para quem quer viver no pecado e ainda assim escapar do inferno. É uma promessa para quem sinceramente busca a santidade e confia na intercessão maternal de Maria. São Alfonso de Ligório, um dos maiores doutores da Igreja, escreveu extensamente sobre o escapulário. Ele conta a história de um jovem soldado que usava o escapulário, mas vivia uma vida dissoluta. O rapaz foi mortalmente ferido em batalha. Enquanto agonizava, aparentemente sem arrependimento, seus companheiros já o consideravam perdido. Mas nos últimos momentos de sua vida, algo extraordinário aconteceu. Nossa Senhora apareceu a ele. Ela não veio para condená-lo, mas para chamá-lo à conversão. Ela tocou seu coração com tal força que ele imediatamente se arrependeu de todos os seus pecados, chamou um padre, confessou-se com lágrimas sinceras de contrição e morreu nos braços da misericórdia divina. Os que testemunharam isso ficaram atônitos. O que tinha mudado? O escapulário que ele usava fiel havia servido como canal da graça de Maria. Ela não o salvou, apesar de seus pecados. Ela o salvou porque, mesmo em sua fraqueza, ele nunca havia abandonado completamente a devoção a ela, simbolizada naquele pequeno pedaço de pano que usava sobre o peito. Esta história se repetiu milhares de vezes ao longo dos séculos.
não porque o escapulário seja mágico, mas porque Maria é mãe, e uma mãe nunca desiste de seus filhos. Mas há outra dimensão nesta promessa que precisa ser compreendida. Nossa Senhora não prometeu apenas que quem morrer com o escapulário será salvo do inferno. Ela também fez uma segunda promessa, conhecida como o privilégio sabatino, revelada ao Papa João 22. Nesta promessa, ela disse que aqueles que usarem o escapulário viverem castamente segundo seu estado de vida e rezarem o ofício divino, ou, se não puderem, observarem os jejuns da igreja e se absterem de carne às quartas e sábados, serão libertados do purgatório no primeiro sábado após sua morte. Novamente, isso não é magia. É a intercessão poderosa de uma mãe junto ao seu filho. É Maria dizendo a Jesus: "Este filho meu se consagrou a mim, viveu buscando a santidade, confiou em minha proteção. Por favor, filho, liberte-o rapidamente das penas da purificação." Alguns podem perguntar: mas isso não contradiz a justiça de Deus? Não, porque a justiça de Deus sempre age através da misericórdia. E Deus deu a Maria um papel único na economia da salvação. Ela é a medianeira de todas as graças. Tudo o que recebemos de Cristo passa pelas mãos dela. Quando nos consagramos a Maria através do escapulário, estamos simplesmente reconhecendo essa realidade e pedindo que ela interceda por nós com todo o poder que seu Filho lhe deu. São Boaventura, outro grande doutor da Igreja, explicou que Deus quer que nós recorramos a Maria porque isso nos ensina humildade. Poderíamos ir diretamente a Cristo, é verdade, mas ao ir através de Maria, reconhecemos nossa pequenez e nossa necessidade de ajuda, e isso agrada profundamente ao coração de Deus. A história da Igreja está repleta de testemunhos sobre o poder do escapulário. Durante a Revolução Francesa, quando padres eram perseguidos e martirizados, muitos foram salvos da morte por usarem o escapulário escondido sob suas roupas. Quando eram capturados e condenados à guilhotina, Maria intercedia no último momento, tocando o coração de algum guarda ou causando algum evento que impedia a execução. Na Primeira Guerra Mundial, soldados que usavam o escapulário relataram proteção milagrosa em meio ao bombardeio. Balas que deveriam tê-los matado eram desviadas. Granadas que explodiram ao seu redor os pouparam inexplicavelmente. Quando examinavam suas roupas depois, encontravam o escapulário intacto, mesmo quando tudo ao redor estava destruído. Estes não são contos de fadas. São testemunhos documentados, investigados e confirmados. Mas talvez o testemunho mais poderoso venha dos santos. São João Bosco teve uma visão do inferno, onde viu almas caindo como flocos de neve em uma tempestade. Mas ele também viu que algumas almas, no último momento antes de cair no abismo, eram agarradas por mãos invisíveis e puxadas para cima. Quando perguntou quem as salvava, ouviu: "É a Mãe da Misericórdia que intercede por aqueles que se consagraram a ela." São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, dizia que o escapulário era uma das armas mais poderosas contra o demônio. Ele encorajava todos os seus paroquianos a usá-lo e testemunhou inúmeras conversões de pessoas que pareciam perdidas, mas que, por usarem o escapulário, receberam graças especiais de arrependimento na hora da morte. Santa Teresinha do Menino Jesus, em seus últimos dias de vida, quando a tuberculose consumia seu corpo e ela passava por terríveis tentações contra a fé, agarrava-se ao seu escapulário como uma criança se agarra à mão da mãe. Ela dizia que quando as trevas pareciam engoli-la completamente, ela tocava o escapulário e sentia a presença de Maria reassegurando-a de que não estava sozinha. E ela morreu segurando-o, com um sorriso nos lábios, dizendo: "Minha mãe, eu te amo." Estes santos entenderam algo que muitos hoje esquecem. O escapulário não é apenas um objeto de devoção. É um sacramento, no sentido amplo da palavra. É um sinal visível de uma realidade invisível. O pano marrom que você veste sobre o peito é o sinal exterior da consagração interior do seu coração a Maria. Quando você olha para ele, você se lembra: "Eu pertenço a Maria. Ela é minha mãe. Eu devo viver como filho dela." E essa lembrança constante é poderosa. Em um mundo que nos bombardeia com tentações a cada momento,
Ter esse sinal físico nos ajuda a manter o foco. Quando você está prestes a cometer um pecado e sente o escapulário sobre seu peito, algo dentro de você sussurra: você é filho de Maria. Isto não é digno de você. Quantas almas foram preservadas do pecado por essa simples lembrança? Quantas conversões começaram com um olhar para o escapulário e a memória da promessa de Maria? A resposta é incontável, mas há um perigo que precisa ser mencionado. Algumas pessoas tratam o escapulário como superstição. Pensam que basta usá-lo para estarem automaticamente salvas, independente de como vivam. Isso é um erro grave e perigoso. A promessa de Nossa Senhora é condicional. Ela promete salvar aqueles que morrem usando o escapulário. Sim, mas isso pressupõe que a pessoa está vivendo em conformidade com os ensinamentos da Igreja, buscando a santidade, lutando contra o pecado. Você não pode viver em adultério, em fornicação, em ódio, em desonestidade, sem arrependimento, sem confissão, e esperar que o escapulário magicamente te salve. Maria não prometeu proteger a hipocrisia. Ela prometeu proteger seus filhos verdadeiros. E um filho verdadeiro de Maria é aquele que se esforça para viver como Jesus viveu. Claro, todos nós somos fracos, todos nós caímos, mas há uma diferença entre cair e levantar-se arrependido e cair e escolher permanecer no chão. Maria ajuda aqueles que lutam, não aqueles que desistem. Quando você usa o escapulário, está fazendo um pacto. Você está dizendo: Mãe, eu quero ser santo. Eu vou me esforçar. Eu sei que vou falhar muitas vezes, mas eu confio que você me ajudará a me levantar sempre. E na hora da minha morte, quando eu estiver mais fraco e mais vulnerável, por favor, não me abandone. Segure minha mão e me leve até Jesus. E Maria responde: Filho, eu prometo. Se você for meu, eu nunca te deixarei cair no inferno. Pense na beleza disso. A Mãe de Deus, a Rainha do Céu, a mulher mais poderosa que já existiu, faz uma promessa pessoal a você. Não a generais, não a reis, não apenas a santos, mas a você, pecador comum, cheio de falhas e fraquezas. Ela diz: use este sinal do meu amor e eu te protegerei. Como podemos não nos comover com isso? Como podemos tratar isso com indiferença? São Pio de Pietrelcina, o famoso padre estigmatizado, tinha uma devoção profunda ao escapulário. Ele dizia que quem morre sem o escapulário morre sem Maria, e quem morre sem Maria morre sem Jesus. Palavras duras, mas verdadeiras, porque Maria é o caminho mais seguro para Jesus. Não o único caminho, mas o mais seguro. Jesus mesmo a deu como mãe a todos nós da cruz. Eis a tua mãe, disse ele a João, e através de João a todos os discípulos. Rejeitar Maria é rejeitar o presente que Jesus nos deu. Há um relato de São João Bosco que é particularmente comovente. Ele contava que certa vez um jovem veio até ele em grande angústia. O rapaz havia vivido uma vida de pecado e agora estava morrendo de uma doença. Ele estava aterrorizado com o julgamento que o esperava. São João o ouviu em confissão, deu-lhe a absolvição e então colocou o escapulário sobre ele, dizendo: Filho, você está agora sob o manto de Maria. Ela te protegerá. O jovem morreu poucas horas depois, mas em paz. Dias mais tarde, São João teve uma visão onde viu o jovem no purgatório, mas radiante de esperança. Um anjo lhe disse: ele está sendo purificado, mas Maria já garantiu sua salvação. Ela intercedeu por ele no momento do julgamento e Jesus não pôde negar nada à sua mãe. São João acordou com lágrimas de alegria. Ele entendeu novamente o poder da consagração a Maria através do escapulário. Mas vejamos também o aspecto prático desta devoção. O escapulário consiste em 2 pequenos pedaços de tecido marrom conectados por cordões. Um pedaço fica nas costas, o outro no peito. Deve ser de lã marrom, seguindo a tradição carmelita. Ele não precisa ser grande ou elaborado. O importante não é o tamanho, mas o significado. Para receber o escapulário, você deve ir a um padre que o imponha sobre você com a bênção apropriada. É um momento solene.
Você está fazendo uma consagração. Está se colocando sob a proteção de Maria, de forma oficial e pública perante a Igreja. Depois de receber o escapulário, você deve usá-lo constantemente, dia e noite. Pode tirá-lo para tomar banho ou em outras necessidades, mas deve recolocá-lo logo depois. Se o escapulário se desgastar ou quebrar, você pode substituí-lo por outro, sem necessidade de nova imposição. Alguns perguntam se podem usar uma medalha do escapulário em vez do escapulário de pano. A Igreja permitiu isso em certas circunstâncias, especialmente para quem trabalha em condições onde o pano seria impraticável. Mas o ideal é usar o escapulário tradicional de pano, pois foi isso que Nossa Senhora mostrou a São Simão Stock. A medalha é uma concessão prática, mas o pano é o original e carrega a tradição completa. Quando você usa o escapulário, você também assume certas responsabilidades. Você deve viver uma vida de oração. Não precisa rezar horas por dia, mas deve manter uma vida de oração constante. O rosário é especialmente recomendado, pois é a oração predileta de Maria. Você deve se esforçar para viver em estado de graça, confessando seus pecados regularmente. Você deve evitar ocasiões de pecado e buscar crescer em virtude. Você deve ser devoto de Maria, honrando-a com respeito e amor filial. Estas não são regras opressivas, são o que qualquer filho faria naturalmente por amor à sua mãe. E Maria não é uma mãe exigente. Ela é paciente com nossas fraquezas. O que ela pede é sinceridade de coração. Que você realmente tente, mesmo quando falhar. Que você se levante quando cair. Que você nunca desista de buscar a santidade. E, em troca, ela promete estar com você sempre, especialmente na hora da morte. E essa é a promessa mais importante, porque a hora da morte é o momento mais perigoso de toda a nossa existência. É quando Satanás faz seu último ataque desesperado para nos arrancar das mãos de Deus. É quando nossas forças estão no mínimo, quando nosso corpo está fraco, nossa mente confusa, nosso espírito vulnerável. Nessa hora, ter Maria ao nosso lado é a diferença entre a salvação e a condenação. Santa Teresa de Ávila, aquela mesma santa que viu o padre em pecado mortal celebrando missa, também tinha grande devoção ao escapulário. Ela dizia que na hora da morte, quando o demônio tenta nos fazer desesperar mostrando todos os nossos pecados, Maria vem e diz ao demônio: "Este é meu filho, ele está sob minha proteção. Você não tem poder sobre ele." E o demônio tem que recuar, porque não pode lutar contra a Mãe de Deus. São Luís Maria Grignon de Montfort, talvez o maior devoto de Maria que já existiu, escreveu que aqueles que são verdadeiramente consagrados a Maria nunca se perderão. Ele chegou a dizer que se uma pessoa consagrada a Maria fosse condenada, toda a Igreja seria abalada, porque isso significaria que a promessa de Maria falhou. Mas a promessa de Maria nunca falha. Ela é mãe, e uma mãe não abandona seus filhos. Houve casos documentados de pessoas que aparentemente morreram sem sinais de arrependimento, mas que usavam o escapulário. Anos depois, através de revelações privadas a santos ou pessoas santas, foi revelado que essas pessoas receberam a graça da contrição perfeita no último instante de suas vidas, graças à intercessão de Maria. Ninguém, além de Deus, viu esse momento, mas Maria estava lá cumprindo sua promessa. Claro, isto não significa que devemos presumir da misericórdia de Deus. Não podemos viver no pecado pensando: no último momento Maria me salvará. Isso seria tentar a Deus. E quem tenta a Deus se coloca em grave perigo. A promessa do escapulário é para quem vive buscando a santidade, não para quem a usa como desculpa para pecar, mas para aqueles que sinceramente se esforçam, que caem, mas se levantam, que lutam contra suas fraquezas e confiam em Maria. A promessa permanece firme. Todo aquele que morrer usando este escapulário será preservado do fogo eterno. Pense no que isso significa. O inferno é real. Jesus falou sobre ele mais do que sobre o céu. É um lugar de sofrimento eterno, separação eterna de Deus, tormento sem fim. E Nossa Senhora promete nos preservar disso. Como podemos não aproveitar esta graça?
Como podemos ignorar este presente? É como se você estivesse em um prédio em chamas e alguém te oferecesse uma corda para escapar, mas você dissesse, não, obrigado, eu acho que vou tentar pular. Seria loucura. Da mesma forma, é loucura rejeitar a proteção de Maria quando ela mesma a oferece tão generosamente. O escapulário é essa corda. Não garante que você não passará pelo purgatório. A maioria de nós passará, porque morremos com pecados veniais e imperfeições que precisam ser purificados. Mas garante que você não cairá no inferno. E isso já é tudo, porque o purgatório tem fim, mas o inferno não. E se você seguir também as condições do privilégio sabatino, vivendo castamente, rezando e guardando os jejuns, Maria promete te tirar do purgatório rapidamente. Imagine, você poderia estar no céu, vendo Deus face a face, em questão de dias após sua morte. Que esperança maravilhosa! Que motivo de alegria! Os inimigos da fé às vezes atacam a devoção ao escapulário, dizendo que é superstição medieval, que não tem base nas Escrituras. Mas eles esquecem que as Escrituras também não mencionam explicitamente a Trindade com esse nome, nem muitas outras doutrinas que aceitamos pela tradição da Igreja. O escapulário vem da tradição viva da Igreja, aprovado por papas, promovido por santos, vivido por milhões de fiéis ao longo de 8 séculos. Isso não é pouca coisa. É o Espírito Santo trabalhando através da Igreja para dar aos fiéis meios de santificação. E funciona. Quantas almas foram salvas por esta devoção? Só Deus sabe. Mas serão milhões. Milhões que agora estão no céu adorando a Deus e que olham para trás agradecidos porque um dia alguém lhes falou sobre o escapulário e eles decidiram usá-lo e viver sob a proteção de Maria. Você pode ser um deles. Você pode tomar a decisão hoje de se consagrar a Nossa Senhora através do escapulário. Procure um padre, peça que ele te imponha o escapulário, comece a usá-lo com fé e amor. E então, viva como filho de Maria. Reze, confesse-se, luta contra o pecado, busque a santidade e confie que Maria estará com você sempre, especialmente na hora da sua morte. Não há garantia mais segura nesta vida incerta. Não há seguro de vida melhor do que a promessa da Mãe de Deus. A promessa do escapulário não torna a vida cristã fácil. Você ainda enfrentará tentações, ainda cairá em pecado, ainda terá que carregar sua cruz. Mas você não estará sozinho. Maria estará com você, sustentando você, levantando você quando cair, guiando você de volta ao caminho quando se desviar. E na hora final, quando tudo parecer escuro e assustador, você sentirá a mão dela segurando a sua e ouvirá sua voz dizendo: "Não tenha medo, filho. Eu estou aqui. Eu te levarei até Jesus." E então, preservado do fogo eterno conforme ela prometeu, você entrará na alegria eterna do seu Senhor. Esta é a promessa. Esta é a esperança. Este é o presente que Maria oferece a todos nós. Só precisamos aceitar. Só precisamos usar o escapulário com fé e viver como seus filhos. O resto ela fará. Porque ela é mãe, e uma mãe nunca abandona seus filhos. Nunca. Há uma história que ilustra perfeitamente o poder desta promessa. Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado católico foi capturado pelo inimigo. Ele sabia que seria executado. Na noite anterior à execução, ele rezou o rosário segurando seu escapulário, pedindo a Maria que o protegesse, não necessariamente da morte física, mas da morte eterna. Na manhã seguinte, momentos antes de ser fuzilado, ele sentiu uma paz profunda invadir seu coração. Não tinha medo. Sabia que Maria estava com ele. Quando as balas atingiram seu corpo, testemunhas disseram que viram um sorriso em seu rosto. Anos depois, um dos soldados que participou da execução converteu-se ao catolicismo. Ele contou que naquele dia, quando o prisioneiro foi morto, viu algo que nunca esqueceu. Uma luz suave cercou o corpo do homem por um breve instante. Ele não entendia o que era, mas sabia que tinha visto algo sagrado. Quando se converteu e aprendeu sobre o escapulário, ele entendeu. Tinha visto Maria cumprindo sua promessa, levando aquele filho fiel para casa.
Quantas histórias como essa existem? Quantos soldados mártires, pessoas comuns que morreram com o escapulário e foram preservados do fogo eterno? Cada um deles é um testemunho vivo, ou melhor, eternamente vivo, da fidelidade de Maria, e você pode se juntar a eles. Você pode fazer parte dessa grande família de filhos de Maria que confiaram nela e não foram decepcionados. Não importa quem você é, não importa o que você fez no passado, não importa quão pecador você se sente. Maria não olha para o seu passado com condenação. Ela olha para o seu futuro com esperança. Se você vier a ela com coração sincero, se você se consagrar a ela através do escapulário e realmente tentar viver como filho dela, ela te receberá de braços abertos. Ela te protegerá. E quando chegar a sua hora de partir deste mundo, ela estará lá para te levar para casa. Pense nisso. A Rainha do Céu, diante de cujo trono anjos e santos se prostram em adoração, essa mesma rainha se oferece para ser sua mãe. Ela quer te adotar como filho. Ela quer te dar seu manto de proteção. Tudo o que ela pede em troca é que você a ame como filho, que você tente viver dignamente como filho dela e que você confie nela. É muito pouco pelo que ela oferece. É como alguém te oferecendo um palácio em troca de uma moeda. Mas muitos ainda recusam. Muitos ainda vivem sem essa proteção porque acham que não precisam dela, ou porque não acreditam nela, ou simplesmente porque nunca ninguém lhes contou sobre isso. Não seja você um desses. Não deixe o orgulho, a ignorância ou a indiferença te privar desta graça tremenda. O escapulário está disponível. A promessa está em vigor. Maria espera. O que você fará? Quanto vale a sua alma eterna? Quanto vale a certeza de não passar a eternidade separado de Deus? Se vale alguma coisa para você, então aceite este presente. Use o escapulário. Viva sob a proteção de Maria e descanse na certeza de que aconteça o que acontecer, você será preservado do fogo eterno.